Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus, amém? O pastor Dilton falou que o meu nome está na harpa. Breve Jesus voltará. Como é que é o louvor? Olha aí, breves virá. Vocês estão bem? Você crê que Deus tem uma palavra para o teu coração aqui essa noite? Você crê que Jesus vai falar com você? Então abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 17, a partir do verso 24. Mateus 17, a partir do verso 24. Eu quero aqui louvar a Deus por essa oportunidade, por voltar aqui na minha casa, na nossa sede. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Silas, por essa oportunidade, pela vida da nossa pastora Elisete, pela família pastoral da nossa igreja. Louvo a Deus também pela vida do meu pastor, meu amigo pastor Dilton, a irmã Josiane, suas meninas. Deus abençoe, Deus prospere a sua casa, meu pastor, a sua família. Obrigado pelo carinho, por me receber mais uma vez. Você achou aí Mateus capítulo 17, verso 24? Quero louvar a Deus pela vida do pastor Danilo, meu amigo, aqui. Amanhã estamos juntos, né? Meu Deus. Você achou? Vamos ler a palavra do Senhor, Mateus 17, a partir do 24, diz assim: Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores de impostos das 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: O mestre, vocês não pagam o imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar. Perguntou-lhe: O que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? Dos seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: Então os filhos estão isentos. Mas para não escandalizá-los, vai ao mar, lance um anzol e tira o primeiro peixe que você pegar. Abre-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e pague a eles. Entregue a eles. Pague o meu imposto e o seu. Pague o meu tributo e o seu. Olha aqui para mim, irmãos. Esse texto aqui, eu praticamente uma vez fui obrigado a pregar sobre essa narrativa aqui. E se não fosse praticamente uma obrigação, eu acho que eu nunca iria parar para pregar sobre esse texto. Porque era uma igreja que tinha uma campanha e cada dia da semana era um milagre que Jesus tinha realizado. Então, no dia que eu recebi o convite, eu tinha que pregar sobre este milagre. Então, não dava nem para chegar. Irmãos, Deus me deu outra palavra. Não tinha como, tinha que ser esse texto aqui. Porque quando eu li esse texto aqui a primeira vez, pensando, em pregar uma mensagem sobre ele, eu percebi que o texto não tem o final. É como se essa narrativa estivesse incompleta, porque Mateus ele não conta o que aconteceu. Ele não conta aqui nessa narrativa dizendo que Pedro foi lá, jogou o anzol, pegou o peixe e a moeda estava na boca dele. Então, me parece que quando ele pensa em começar a escrever, começar a contar a parte que Pedro foi lá e pescou, eu creio que o Espírito Santo deve ter falado para ele parar. Você não vai contar o que aconteceu. Mas aí, você pensa comigo, Mateus deve estar pensando assim, mas se eu não falar o que aconteceu, eu não vou concluir a história. E eu acho que tem um propósito nisso aqui de não concluir a história mesmo. Porque o Senhor está dizendo assim, olha, eu não preciso que você termine a história para a igreja acreditar que essa história aconteceu. Eu não preciso que você conclua a história para a Assembleia de Vitória em Cristo acreditar que Pedro foi lá e lançou um anzol, puxou o peixe, a moeda estava na boca do peixe. Porque, olha só, o texto fala que Mateus foi lá e pescou? Sim ou não? Não fala. Olha aí, o texto fala que Pedro foi lá, jogou o anzol e pegou o peixe, a moeda estava na boca do peixe? Não. Jesus falou que ia acontecer, mas Mateus não narrou dizendo que aconteceu. Sabe o que o Senhor está dizendo? Olha só, meu povo vai acreditar. Você acredita que isso aconteceu? Sim ou não? Sabe o que você acredita? Porque para você acreditar, Jesus não precisa fazer. Você não acredita depois que ele faz, você acredita depois que ele fala. Então, se ele disse que ia acontecer, Mateus não precisa escrever que aconteceu, você acredita, porque Jesus disse que ia acontecer. Irmão, isso aqui é um remédio para algo que está, entranhado na vida de algumas pessoas, que, está oprimindo a vida de algumas pessoas, é algo chamado ansiedade. O Senhor está dizendo aqui, sabe por que a sua ansiedade vai cair por terra? Porque você não vai ficar mais preso àquilo que ainda não aconteceu, você vai crer naquilo que Ele disse. Se ele falou que vai fazer, ele ainda não fez, mas por que é que você vai segurar a tua ansiedade, vai viver em paz? Porque Jesus disse que ia fazer, então se ele disse que ia fazer, você precisa viver em paz, meu irmão.
Porque se você sente paz depois que ele faz, aí, irmão, não tem mérito nisso, porque até o ímpio, depois que o Senhor faz, depois que algo acontece, ele fica em paz. Mas com a gente é diferente. Você entrou aqui precisando de um milagre, você entrou aqui precisando, Jesus, o Senhor precisa realizar alguma coisa na minha vida, mas você vai sair daqui com a paz que excede todo o entendimento, sabe por quê? Porque Ele vai liberar uma palavra aqui para o teu coração, dizendo, eu não fiz, mas eu libero uma palavra, fique tranquilo, porque eu vou fazer, irmão. Então, olha só, Isaías 46:10 diz que Deus revela o fim no princípio, irmão. Sabe por que isso? Porque Jesus, ele passeia pelo tempo, é por isso que ele diz que você não tem que se preocupar com o dia de amanhã. Por que não? Porque ele é o princípio, ele é o fim. Ele está dizendo, você não precisa se preocupar com o dia de amanhã, porque Jesus está lá no dia de amanhã. Você está aqui, você ainda não acessou o dia de amanhã, mas ele é o princípio, ele é o fim. Ele é o único que sai agora do domingo. Ele entra na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, chega no outro domingo sem sair desse domingo, irmão. Então você está preocupado, para você ele ainda não fez, mas se ele falou, ele não vai fazer, ele já fez, irmão. Então esse texto para mim, sabe, é um remédio para a nossa ansiedade. É Jesus dizendo, eu ainda não fiz, mas fique tranquilo, eu já liberei uma palavra. É por isso que quando Abraão, meu Deus, é a mesma mensagem, mas já é outra. Abraão, ele recebe uma palavra de Deus, dizendo, vai, porque vai acontecer, eu vou engrandecer o seu nome, você vai ser próspero, sabe, quem te abençoar vai ser abençoado, quem te amaldiçoar vai ser amaldiçoado, vai dar tudo certo. Aí Abraão chega em Canaã, a terra está em miséria. Está tudo em miséria, sabe o que ele faz? Ele arma a tenda dele e edifica um altar. Talvez alguém que foi com ele deve ter dito, olha só, o Senhor falou que a terra era boa, que a terra era espaçosa, que ia acontecer, que você ia ser próspero. Essa terra está em miséria, tanto que ele tem que ir no Egito procurar o que comer. Mas aí Abraão entendeu, olha só, o Senhor disse que ia fazer. Ele não falou que a terra está em miséria, então eu não vou me preocupar com o que ele não disse, eu só vou me preocupar com aquilo que ele falou. Ele disse que a terra está em miséria? Não, então eu não vou focar naquilo que eu estou vendo, porque o cenário pode não ser o que ele falou, mas se ele liberou uma palavra, eu sei que essa terra vai ser próspera. Então eu vou edificar aqui a minha tenda e vou edificar aqui um altar, porque tem gente que tem tudo, irmão. A casa dele tem 5 quartos, tem home theater, tem tudo do bom e do melhor, mas não tem altar. Você pode ter tudo, mas se você não tem altar, você não tem nada. Agora você pode não ter nada, mas se você tiver altar, vai para o outro lado do mar, eu vou. Aí se levanta a tempestade. Eu vou me desesperar com a tempestade? Não. Por quê? Porque o Senhor não falou que ia ter tempestade. Ele falou o seguinte, você vai chegar do outro lado. É isso que ele falou. Vai até o outro lado, você vai atravessar, você vai chegar do outro lado. Então, o Senhor não falou que eu vou chegar do outro lado? Sim. Ele falou de tempestade? Não. Então eu não vou focar naquilo que ele não disse, eu vou focar naquilo que ele disse, você vai chegar do outro lado. Você entende isso? Então esse texto é um remédio para a nossa ansiedade, irmão. Para curar a tua ansiedade, para jogar a tua ansiedade por terra. Porque esse texto aqui, nessa narrativa, o Senhor está usando essa história para tratar algo que acompanhou a vida de Pedro praticamente até o dia de Pentecostes, até a descida do Espírito Santo. O quê? Ansiedade. Pensa num cara, num discípulo, que a marca da vida dele era a ansiedade. Talvez você entrou aqui e já está dizendo assim, pastor, Deus está falando comigo aí. Deus está falando comigo. Meu Deus, pastor, como Deus está falando comigo? Você vai sair daqui curado e curada hoje, em nome de Jesus. Só para você ter uma noção, quem era Pedro? Pedro era um cara tão ansioso. Deixa eu contar aqui só algumas situações que aconteceu com ele. Um dia ele estava no Monte da Transfiguração. Moisés e Elias estavam lá para trazer detalhes da morte de Jesus. E aí Pedro vai e fala, Senhor, olha só, o senhor quer que eu construa uma tenda para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias? E aí o senhor fica à vontade aí, se quiser passar a noite aqui, se quiser ficar 3 noites aqui, fique tranquilo, eu construo uma tenda, uma para cada um. Só que Pedro não estava sozinho, ele estava com o Tiago e com o João também. Aí Tiago e João, se eu sou Tiago ou João, eu ia falar assim, Pedro, por que você não se mete na tua vida? Porque você faz uma tenda para Jesus e para Moisés e para ele. E a gente vai ficar no sereno? Porque o ansioso é assim, ele fala sem pensar. Ele toma uma atitude sem antes raciocinar. Então o ansioso precisa ser curado, e precisa ser curado hoje, porque às vezes a tua ansiedade atrapalha de quem está andando com você, prejudica quem está andando com você. Porque você toma uma atitude tão precipitada sem pensar nas pessoas que estão contigo. Então uma outra vez, ele está com Jesus, Jesus falou, Pedro, eu preciso dar uma morrida, eu vou ter que morrer, eu vou ter que dar uma morrida aí, porque... Aí Pedro falou, não, ele falou, não, tem que morrer. Ele falou, não vai morrer, eu não vou deixar você morrer. Ele falou, Satanás, atrás de mim. Uma vez Jesus estava no Getsêmani, esperando lá ser preso para ele cumprir o propósito dele, aí entra o soldado para prender Jesus.
Aí Pedro vai lá, pega a espada e arranca a orelha do menino lá. Aí o Senhor foi lá e falou, Pedro, pegou a orelha do menino, botou no lugar. Aí falou, porque olha só, Pedro está tentando impedir Jesus de ser crucificado. E Jesus está pensando assim, Pedro, se eu não for preso, eu não sou crucificado. Se eu não for crucificado, eu não morro. Se eu não morrer, eu não ressuscito. Se eu não ressuscitar, tu vai para o inferno. Então já percebeu que a nossa ansiedade muitas vezes atrapalha Jesus de cumprir o propósito que ele tem na nossa vida? Então esse é Pedro, um cara extremamente ansioso. Um dia Jesus estava na ceia, Jesus falou assim, alguém aqui vai me negar aqui, alguém vai negar aqui. Ninguém falou nada, irmão, todo mundo ficou quieto na mesa. Aí Pedro. O Senhor falou, fala Pedro, todo mundo aqui pode negar, eu não vou negar. E o Senhor falou, ainda hoje, tribulação, ainda hoje. Você entende? Então esse era Pedro, era o cara ansioso, o cara que saia falando, sabe, tomava atitude sem pensar, esse era o cara. Então, essa narrativa, Jesus está usando essa história como várias outras, eu citei 4 aqui só, várias outras situações Jesus usou, sabe, para tratar da ansiedade de Pedro. O que está acontecendo aqui? Pedro está com Jesus, o discípulo lá, muito bem, aí chega um cara para cobrar o imposto. O cara vai perguntar logo para quem, irmão? O cara podia perguntar para outro discípulo. Tinha 12, irmão, tinha 11 para ele perguntar, e foi perguntar logo para Pedro. Jesus está dizendo, não, isso aí é um tratamento, Pedro, mais um, para ver se cura essa ansiedade tua. Aí o cobrador para perto de Pedro e fala assim, vem cá, o mestre de vocês paga tributo? Aí Pedro falou, paga. Aonde foi que Pedro viu Jesus pagando esse tributo, irmão? Me fala, nunca viu, mas ele está falando que paga. É a ansiedade de Pedro falando, paga, ele paga sim, paga. Se alguém chega para mim e pergunta alguma coisa do pastor Silas, né? Chega, ó, pastor Silas, fala, ó, vou ligar aqui para o pastor Dil, o telefone do pastor Dil eu tenho. Perguntar, eu vou falar uma coisa que eu não sei, irmão. Pedro chegou e falou, paga! Aí Jesus ouviu aquilo, ficou quieto, irmão. Mas pensa Jesus querendo chegar ali e falar, Pedro, aonde foi que você me viu pagando esse tributo? E você está falando para o rapaz aí, para o menino que eu pago. Só que Jesus queria falar, mas ele não falou. Jesus queria tomar essa atitude, mas ele não tomou. Jesus está ensinando para Pedro que é possível não falar quando você queria falar. Que é possível você não tomar uma atitude quando você queria tomar. Então Jesus segura a onda e fala, eu não vou falar agora, eu não vou tomar atitude agora para ensinar para esse cabeça de pano. Aí Pedro está lá, conversa, daqui a pouco ele sai dali e entra dentro de uma casa. Quando fecha a porta, agora Jesus vai falar. Agora Pedro vai falar. Jesus vai falar com Pedro aquilo que aconteceu do lado de fora, mas Jesus vai esperar chegar dentro de uma casa para ele falar. Porque roupa suja se lava onde, irmão? Ah, vai virar agora aqui, culto de família. Vai virar. Porque, irmão, roupa suja se lava em casa, irmão. Minha esposa, eu falei aqui no primeiro culto, minha esposa, quando ela fala um negócio que não deveria ter falado, na mesa, assim, com os amigos, assim, eu fico quieto. Eu falo, eu vou ficar quieto, eu não vou falar nada, não. Mas eu estou com vontade de falar, mas eu vou ficar quieto aqui. Fazer ela passar vergonha aqui, não. Aí eu espero chegar em casa. Quando a gente entra dentro de casa, que eu fecho a porta, ela, amor, ela já cai no poder. Já cai na autoridade desmaiada, irmão. E eu deixo umas 2 horas desmaiada, irmão. Deixo, porque se eu falar naquele momento, eu vou ser áspero e eu vou ferir o coração dela. Deixa ela lá desmaiada no poder, e aí ela é arrebatada e Deus vai tratando. Aí 2 horas depois eu vou lá e acordo ela. Falo, tchei, acorda. Porque o tei derruba e o tchei acorda. Entendeu? Aí tem gente que falou, pastor, já fiz isso com minha esposa várias vezes, não aconteceu nada, ela ficou rindo de mim. Eu falei, porque você não tem autoridade, irmão. São 10 anos treinando, entendeu? Aí ela acorda, aí eu vou conversar com ela. Por quê, irmão? Porque roupa suja se lava dentro de casa. Então segura a tua ansiedade e conversa dentro de casa. Jesus chegou lá dentro, aí falou assim, Pedro, o que você acha, Pedro? Quando os reis criam tributos, eles criam para quem pagar? Para seus filhos ou para os outros? Aí Pedro falou, para os outros. Aí ele falou, então, Pedro, eu estou isento, porque quem criou esse tributo foi meu pai lá no tabernáculo. Se foi ele que criou, eu sou filho, então estou isento. E por que você falou para o rapaz lá que eu pago? Aí eu não sei qual foi a conversa, porque a Bíblia não fala. Mas Pedro deve ter ficado todo sem graça. Então, olha só, no verso 25, Pedro acha que Jesus paga o tributo. No verso 26, ele já acha que Jesus não paga mais. Então, de um verso para o outro, ele muda de opinião.
Por que é que ele muda de opinião de um verso para o outro? Porque no 25 ele está do lado de fora conversando com o cobrador de impostos. E no verso 26 ele está dentro de casa conversando com Jesus. Então sabe o que Jesus está ensinando para a gente? Antes de você falar qualquer coisa, antes de você tomar uma atitude, antes de abrir uma empresa, antes de criar relacionamento com alguém, antes de você tomar qualquer decisão na sua vida, entra dentro de casa, tranca a tua porta, dobra o seu joelho e fale com Jesus. Porque se você falar com ele, você vai pegar aquilo que você acha e vai trocar por aquilo que ele pensa, meu irmão. A partir de hoje vai começar a dar certo, porque você vai segurar a tua ansiedade, vai parar de fazer do jeito que você acha e vai fazer do jeito que ele pensa. Eu creio nisso, meu irmão. Pedro, o que você acha, Pedro? Você está achando muito, Pedro. Você não tem que fazer do jeito que você acha, tem que fazer do jeito que eu penso. Então Jesus fala assim, você não falou que não devia? Falei, então agora a gente vai ter que pagar. Então você vai pescar agora para você poder pagar. Só que Jesus ele vai especificar a forma que Pedro vai pescar. Porque se Jesus não especifica, Pedro ia fazer do jeito que ele acha e não do jeito que Jesus pensa. Se Jesus tivesse falado assim, Pedro vai pescar, Pedro já ia pegar um barco, uma rede e ia pescar. Só que Jesus falou assim, você vai pescar de anzol. Irmão, para um pescador profissional, irmão, pescar de anzol. O cara que pescava de arrastão agora vai ter que pescar de anzol. Jesus está falando assim, Pedro, faz do jeito... Aí Pedro está pensando assim, Senhor, calma aí. Para eu conseguir essas 4 dracmas, já fiz o cálculo na minha cabeça. Eu sei quantos peixes eu tenho que pescar para vender, conseguir as 4 dracmas e pagar o tributo. Se eu tiver que pescar um peixinho por vez, o senhor faz ideia de quantos peixes eu vou ter que precisar pescar? Jesus deve ter pensado, sei, 1. Porque dentro da boca desse único peixe vai ter uma moeda de 4 dracmas, que você vai pagar o meu tributo e o seu. Então, na cabeça de Pedro, Pedro ia pegar um barco, um ajudante, ia para o fundo, ia levar a rede, ia jogar a rede, ia puxar o peixe, pegar o peixe, trazer para a terra, vender o peixe, pegar o dinheiro e pagar o tributo. Então, olha quanta coisa Pedro ia precisar fazer para conseguir as 4 dracmas. Jesus está dizendo assim, Pedro, tem gente fazendo muito para conseguir o que precisa, porque está fazendo do jeito que ele acha, não do jeito que eu penso. Jesus está dizendo, aquilo que você só consegue de rede no fundo, ele faz você conseguir com anzol no raso. Ah, mas a forma certa de fazer é essa. A forma certa de ter resultado é essa, irmão. A forma não importa. O importante é quem está mandando você pescar dessa forma. Se é Jesus que está mandando, faz do jeito que ele está falando, porque vai dar certo. Você vai ter o mesmo resultado, porque é ele que está mandando, irmão. Pedro, você vai pegar o anzol, você vai na beira da praia, vai jogar o anzolzinho ali. E o primeiro peixe que você pegar, Pedro, abre a boca dele, porque vai ter a moeda lá para você pagar o tributo. Sabe qual é o problema? Olha só, quando eu vejo aqui Jesus dizendo para Pedro pegar o primeiro peixe e abrir a boca, é porque certamente o primeiro peixe que Pedro pescou era pequeno. Por que eu digo que era pequeno? Porque a moeda ficou na boca do peixe, o peixe não engoliu a moeda. Se fosse um peixe grande, Jesus deveria ter dito, era para ter dito, abre a barriga do peixe, porque a moeda vai estar lá dentro. Por que é que a moeda ficou na boca? Porque o peixe era pequeno. Então, se Pedro pegasse o primeiro peixe pequeno, profissional faz o quê da pesca? Tira o anzol e devolve para o mar. Então, Pedro ia desprezar o peixe pequeno. Então, Jesus especifica tudo direitinho, senão Pedro ia fazer do jeito que ele acha, e não do jeito que Jesus pensa. E sabe qual é o nosso problema? A gente gosta de menosprezar as coisas pequenas que Deus tem feito, irmão. E se você não dá valor às coisas pequenas que Deus tem feito, como que Ele vai fazer coisas grandes, irmão? A gente já quer acessar as coisas grandes, a gente já quer, ganhar muito dinheiro, a gente já quer uma grande provisão, a gente já quer uma grande pescaria, e o Senhor está dizendo para você, se você não é fiel no pouco, como que Ele vai te colocar sobre o muito? Então a gente tem que aprender a agradecer e ser grato pelas coisas pequenas que Deus tem feito. Você entende? Hoje nós recebemos aqui a oferta de gratidão, né? E eu falei aqui no primeiro culto, irmão, a gente só dá oferta de gratidão quando a gente recebe uma coisa grande, né, irmão? Quando recebe um carro novo, uma promoção de emprego, né? A sogra foi morar longe, aí você dá. Agora, eu nunca vi uma pessoa chegar e falar, oferta de gratidão, qual é a oferta? Aí você bota lá, não, é porque roubaram o meu carro não tinha seguro, até agora não encontrou, já tem uns 2 meses. Minha sogra estava dentro. Deus sabe de tudo, amém. A gente só quer contar coisa, sabe, irmão? Eu contei aqui no primeiro culto, uma vez eu chamei as irmãs do ciclo de oração para orar na minha casa, eu era solteiro ainda, porque eu andava com essas irmãs, né, na minha adolescência, de verdade, eu era fechamento delas. Aí eu falei, irmã, tem que orar lá em casa,
minha mãe e meu pai estão meio atribulados lá. Falou, vamos lá, vamos orar lá, vamos expulsar capetado. Falei, vamos embora, aí fomos lá. Aí chegou lá a irmã, a líder, né, que é do coque, aquela que o coque é uma antena ligada no céu por Bluetooth, a revelação desce pela antena. Aí ela chegou lá e teve uma revelação com minha mãe. Ela falou, meu pai não estava em casa, estava trabalhando. Ela falou, Deus me mostra que esse ano vocês vão sair do aluguel. E de verdade, irmão, eu ri por dentro. Falei, porque a gente era muito pobre, irmão, muito pobre, muito pobre. A gente era 3 vezes muito pobre. Agora a gente só é uma vez pobre, melhorou. Nível pobre menos 2. Mas a gente era muito pobre. E aí eu não acreditei, né? Eu falei, meu pai na época, garçom, é uma prova desgraçada. Aí eu, tá bom, vamos sair do aluguel, né? A irmã era usadíssima, andava com ela, via ela entregando só coisa profunda. Falei, não, eu acredito, mas não acredito, né? Discurso da Dilma, tá dando para entender? Tipo assim. Aí eu falei, amém. Aí naquela 2 semanas, 3 semanas depois, meu pai comprou uma Brasília amarela. E os Mamonas Assassinas nem existiam na época. E os meus amigos me zoavam por causa daquela Brasília, porque eles ficavam falando que o meu pai trabalhava no correio. Quando meu pai entrava com aquele carro amarelo, fazendo barulho, ele falava, vê se seu pai tem uma carta lá para mim. Eu falava, não tem não, ô Satanás. Porque as pessoas gostam de desprezar as coisas pequenas. Você tem recebido. Irmão, já viu aquele negócio que fica no carro assim? É velho, mas é meu. Foi Jesus que me deu. Não é? É um Corcel. É um Celta. Foi Jesus que te deu, irmão. Não é? Aí, o meu pai com aquele carro, o vizinho chegou para o meu pai e falou assim, você quer trocar esse carro aí no meu terreno? Tinha um terreno vizinho lá, tinha um terreno, que era tanto mato que não dava para você ver o terreno. Um muro caindo, aqueles troços brejo mesmo. Meu pai pegou o carro e falou, toma, agora. Ele falou, mas você nem viu o tamanho do terreno. Ele falou, não quero nem ver, é um terreno. Se for 2 metros por 2 metros, eu construo um prédio por alto. E aí, trocou com meu pai, no outro dia, meu pai falou, começamos a capinar o terreno, irmão. Hoje tem um edifício construído naquele terreno. Sabe por quê? Porque quando você agradece a Deus pelas coisas pequenas que Ele te deu, Ele pega uma Brasília e transforma em um prédio, irmão. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Sabe qual é o remédio para a ansiedade? Sabe qual é o remédio para a ansiedade? Graças. Dá graças ao Senhor. Quando você é grato, irmão, a ansiedade cai por terra, ela some. Olha só o que a Bíblia diz em Filipenses. Filipenses capítulo 4. A partir do verso 6. Não estejais inquietos, ou seja, ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, em oração e súplicas, com ação de graça. Com ação de graça. Sabe o que ele está dizendo aqui? Não é que você não pode ficar ansioso, você não pode ficar preocupado. Pode, você não pode viver preocupado, viver ansioso. Isso não pode tirar o seu fôlego, irmão. Tem uma conta para pagar, é amanhã, você tem que pagar uma conta amanhã. Aí você fala, tem que pagar essa conta amanhã. Tem que pagar essa conta amanhã. Preocupou, mas aí você apresenta ao Senhor em oração e súplica. Senhor, está aqui, ó. Eu tenho que pagar essa conta amanhã, eu não tenho dinheiro. Você acabou de apresentar Ele, agora você dá graça. Por que é que você vai agradecer? Porque você depositou aos pés do Senhor.